Capítulo 11 A Casa de Chá. Tin Sang não tinha certeza do que o Ti referido na escritura do submundo significava, ou se era o mesmo que o verdadeiro Ti e a força interna mencionados por Bai Jianglan. De um modo geral, a escritura do mundo inferior foi dividida em 6 estágios. Além do cultivo, a escritura do mundo inferior não continha detalhes estranhos e não abordava mais nada. Tin Sang não conseguiu determinar se era um método de artes marciais internas ou uma técnica para a imortalidade. Na sessão sobre o Yanlu Banner, ele descreveu como controlar o Yanlu Banner com esse Ti, mas só se poderia tentar isso depois de dominar o primeiro estágio da escritura do submundo. As funções específicas do Yanlu Banner não foram explicadas. Depois de lê-lo várias vezes, Tin Sang permaneceu confuso e sentiu uma dor de cabeça chegando. Percebendo que já era tarde da noite, ele decidiu não apressar as coisas e foi descansar. A cidade das 3 bruxas tinha uma guarda relaxada em seus portões e, como Tin Sang e Mingyu estavam vestindo vestes taoístas, eles facilmente se misturaram à cidade. Antes de entrar, Tin Sang olhou para trás e viu que uma cidade que se estendia por mais de 10 li havia se reunido do lado de fora do portão da cidade. Além do portão, havia vários andares de prédios altos, casas baixas, quartos de pedra e cabanas de palha. Na borda, alguns apenas espalharam palha ao ar livre para fazer um lar. A área mais externa estava cheia de inúmeros refugiados do norte, a maioria dos quais não tinha abrigo do vento e da chuva. Felizmente, Tin Sang viu algumas famílias ricas distribuindo mingau, fornecendo comida aos refugiados. Recentemente, Tin Sang notou um número crescente de refugiados no templo Qingyang e não esperava que o cais estivesse tão lotado ou que a cidade das 3 bruxas tivesse tantos refugiados. Ele se perguntou como eles passariam pelo inverno que se aproximava. A primeira coisa que viram ao entrar na cidade foi uma loja de pãezinhos de carne com uma fragrância flutuando por quilômetros. Os olhos de Tin Sang brilharam e ele puxou Mingyu apressadamente para dentro. Eles devoraram um vapor de pãezinhos de carne, o suficiente para enchê-los até a metade, antes de vagar vagarosamente pela cidade. Foi um dia auspicioso, e o taoísta Jixin tinha 2 rituais a realizar. Como não eram grandes cerimônias como casamentos ou funerais, o taoísta podia lidar com elas sozinho. Tin Sang pediu permissão e levou Mingyu para a cidade para apreciar as vistas. No templo Qingyang, Tin Sang ouviu muitas histórias sobre a cidade das 3 bruxas de pacientes e peregrinos. Vendo com seus próprios olhos, a cidade não se comparava às metrópoles modernas, mas nesta época, certamente merecia ser chamada de grande cidade. Os 2, vestidos com vestes taoístas, atraíram considerável atenção. Mingyu, com seus lábios vermelhos e dentes brancos, era charmoso e atraente. Embora Tin Sang viesse de uma formação agrícola, ele não havia sofrido muitas dificuldades quando criança. Ele era relativamente de pele clara e, combinado com sua confiança e comportamento modernos, parecia bastante impressionante. Ele não parecia um pobre monge taoísta. Juntos, eles formaram um par bastante impressionante. Muitas pessoas olharam curiosamente para eles enquanto caminhavam e, embora Tin Sang não se importasse, Mingyu se sentiu um pouco tímido. Ele seguiu Tin Sang de perto e, incapaz de suportar mais, puxou seu manto e sussurrou: "Irmão sênior, para onde estamos indo?"
Vamos começar encontrando uma boa comida. Os olhos de Tin Sang dispararam ao redor, comprando qualquer comida desconhecida que encontrasse e compartilhando-a com Ming Gil. Eles gastavam dinheiro livremente, pois era tudo de seus inimigos, então ele não se importava. Ming Gil, que nunca tinha comido comida tão boa antes, ficou encantado e pulou alegremente ao lado de Tin Sang. Ele finalmente relaxou, mas estava preocupado com Tin Sang, dizendo: Irmão sênior, você gastou tanto dinheiro hoje. O mestre diz que o dinheiro é difícil de ganhar, então você deve economizá-lo e usá-lo para encontrar uma esposa. Tin Sang apontou para uma lanchonete próxima. Você quer tentar algo lá? Ming Gil cerrou os punhos e os bateu. Ah! Só um pouco de tudo vai ficar bem. Ao sair da lanchonete, Ming Gil carregava um grande pacote de doces embrulhados em papel oleado, dizendo que queria levá-los de volta para compartilhar com seu mestre. Enquanto comiam e caminhavam ao longo do caminho, a compreensão de Tin Sang sobre este mundo se aprofundou, integrando efetivamente as memórias de Tin Sen às suas. Depois de apenas algumas ruas, Tin Sang estava completamente cheio. Ele também viu algumas oportunidades de negócios ao longo do caminho. Com o capital adquirido de seus inimigos, uma administração diligente poderia facilmente garantir uma vida confortável, mas Tin Sang não tinha interesse em persegui-la. Conversando e rindo com Ming Gil, eles viraram uma esquina e encontraram um prédio de madeira de 3 andares. O prédio ficava ao lado do rio interno da cidade das 3 Bruxas, cercado por salgueiros. A placa acima dizia Torreongo, um grande nome para o que era essencialmente uma casa de chá. Dentro da casa de chá, havia sons intermitentes do badalo de madeira e suspiros e risadas ensurdecedoras. Tin Sang sabia que isso se devia ao renomado contador de histórias se apresentando lá dentro. Ele veio à cidade especificamente para visitar esta casa de chá. Se ele quisesse coletar informações, precisava de um lugar para conversas e encontros casuais. Tin Sang estava particularmente interessado nas lendas de imortais e seres sobrenaturais ao redor da cidade das 3 Bruxas. Portanto, ele havia feito perguntas no templo Qingyang e já havia aprendido sobre a Torre Ongo. A Torre Ongo era a casa de chá mais famosa da parte sul da cidade das 3 Bruxas. Tinha 3 andares, com preços de chá variando de alto a baixo, atraindo uma clientela diversificada de todas as esferas da vida. Tin Sang sentou-se no movimentado primeiro andar, pediu um bule de chá e ouviu o contador de histórias no palco. Estrondo. O rechonchudo contador de histórias bateu no badalo de madeira, seu rosto tremendo com o impacto, e a casa de chá ficou em silêncio instantaneamente. Para contar essa história, é preciso mencionar uma história antiga. 500 anos atrás, havia um herói chamado Wang Bin que impressionou o fundador do nosso grande Sui, o imperador Shen. Este homem era descendente do grande herói Wang Bin. Depois de ouvir por um tempo, Tin Sang descobriu que o contador de histórias, Liu Jingting, era de fato tão renomado quanto sua reputação sugeria. Sua narrativa era cativante e dramática, transformando até mesmo eventos mundanos em narrativas vívidas e emocionantes. No entanto, Tin Sang não estava totalmente engajado. Seus olhos vagavam pela sala, conversando casualmente com os outros clientes. O dia inteiro foi passado na casa de chá. Eles almoçaram lá também,
e Tin Sang generosamente gastou dinheiro, fazendo muitos amigos e guiando suas conversas para lendas locais de imortais e seres sobrenaturais. Enquanto Liu Jingqin continuava a contar histórias no palco e a multidão compartilhava histórias antigas abaixo, Mingyu sentou-se ao lado, protegendo os doces com as mãos, aproveitando completamente o entretenimento do dia, sem mostrar nenhum sinal de tédio. Quando o sol começou a se pôr, Tin Sang e Mingyu relutantemente deixaram a casa de chá. Tin Sang comprou um grande lote de itens essenciais para o templo e contratou um carro de boi para carregá-los. Quando eles se reuniram com o taoísta Jishin, que havia terminado seus rituais e retornado ao templo Qingyang, o crepúsculo havia se instalado. Antes do ritual noturno, os três se reuniram em torno de um fogão de carvão, comendo doces à luz de uma lamparina a óleo. Mingyu mordiu uma fruta e, vendo Tin Sang lendo um texto taoísta, de repente perguntou: Irmão sênior, por que você estava perguntando àquelas pessoas sobre as lendas dos imortais na montanha durante o dia? Você também quer buscar a imortalidade? O velho taoísta ergueu as pálpebras. Tin Sang ergueu os olhos e sorriu. Imortais, quem não gostaria de ser um? Infelizmente, nenhuma dessas lendas parece confiável. O mestre disse uma vez que aqueles que se aventuram em montanhas profundas e lugares remotos provavelmente não encontrarão imortais. Mestres imortais não habitam lugares tão desolados, Mingyu advertiu seriamente, com medo de que Tin Sang pudesse ser enganado. Irmão sênior, essas lendas são falsas, não acredite neles. Os olhos de Tin Sang brilharam quando ele olhou para o velho taoísta. O taoísta Jishin terminou um pedaço de massa, enxugou as mãos vagarosamente e disse: Garoto, se você quer buscar o destino com imortais na montanha Kunming, eu o aconselho a economizar seus esforços e sair da montanha para viver uma vida tranquila. Caso contrário, você pode cortar a linhagem de sua família Tin. Capítulo 12 – Coletando ervas. Tenho 2 irmãos mais velhos em casa, então meu pai não precisa se preocupar com a linhagem familiar. Tin Sang se esforçou para agradar a si mesmo. Mestre taoísta, com seu vasto conhecimento e excelentes habilidades médicas, você deve ter tido um passado distinto. O que você era originalmente? Eu sou taoísta desde jovem, mas... O taoísta Jishin bebeu um gole de chá e, olhando para Mingyu, disse lentamente: Meu mestre já foi um médico imperial. Em sua juventude, ele era bastante orgulhoso e ambicioso. No entanto, uma vez que ele abusou de uma erva medicinal, quase enfrentando a execução, ele foi expulso do palácio. Desanimado, ele se voltou para o taoísmo e se autodenominou o Homem Errante. Meu nome taoísta foi dado por ele, e todas as minhas habilidades foram aprendidas com ele. Portanto, lembre-se, quando você praticar medicina por conta própria no futuro, você deve ser cuidadoso e atencioso ao prescrever e usar medicamentos. Não seja descuidado. Mingyu engoliu a massa na boca e respondeu solenemente: Eu entendo. Então seu mestre vem de uma origem de prestígio. Tin Sang admirou o taoísta Jishin, reabastecendo seu chá. Seu mestre foi honrado como médico imperial e entrou no palácio. Ele deve ter conhecido muitos segredos. Ele já viu um mestre imortal em pessoa. O velho taoísta balançou a cabeça. Ele nunca viu um. No entanto,
quando ele era um médico imperial, ele ouviu muitos rumores de que havia mestres imortais visitando o palácio e se misturando com a família real. Riqueza, beleza e fama são tentadoras, na minha opinião, mesmo os chamados mestres imortais provavelmente não escaparão dos desejos humanos e não podem ser considerados transcendentes. Qin Sang ficou surpreso. Sua noção preconcebida de imortais era que eles viviam entre o orvalho e a névoa da manhã, isolados em montanhas, cavernas ou terras abençoadas, livres de assuntos mundanos e raramente aparecendo na frente das pessoas. Como eu estava errado. Devo tentar a sorte na capital. O taoísta Jixin pareceu ler os pensamentos de Qin Sang e o dissuadiu: não abrigue sonhos tão tolos. Embora meu mestre tenha servido como médico imperial por mais de 30 anos, constantemente entrando e saindo de palácios e residências reais, ele nunca viu um mestre imortal pessoalmente, apenas ouviu algumas lendas. Além disso, se houvesse realmente oportunidades de imortalidade na capital, os príncipes e nobres não estariam lutando por ela. Como poderia ser a sua vez? Olhando para a lua brilhante e ouvindo o canto do mestre e discípulo, Qin Sang sentou-se na cama, permanecendo em silêncio por um longo tempo antes de finalmente sorrir ironicamente. Se os encontros com a imortalidade fossem tão fáceis, todos neste mundo se tornariam imortais. Independentemente disso, ele ainda tinha a escritura do submundo, e um vislumbre de esperança permaneceu. Percebendo isso, Qin Sang deixou de lado suas fantasias irrealistas e se concentrou em entender as escrituras do submundo. Inconscientemente, o inverno havia chegado e o velho taoísta havia acolhido várias famílias de refugiados, trazendo mais vida ao templo. Uma nevasca repentina cobriu as montanhas durante a noite. Os picos ficaram brancos e Qin Sang seguiu o velho taoísta e seu discípulo montanha abaixo para fornecer ajuda médica. Vendo os refugiados mortos à beira da estrada, ele sentiu uma pontada de pena. O velho taoísta lamentou, e como um taoísta pobre com apenas alguns quartos antigos no templo Qingyang, ele poderia abrigar apenas alguns sem teto. Eles só podiam fazer o que estava ao seu alcance. Qin Sang agachou-se perto de uma cavidade de pedra, cuidando de uma fogueira. A panela estava cheia de uma grande quantidade de ervas repelentes de frio, preparadas em uma sopa medicinal para ser distribuída aos refugiados. Enquanto distraidamente cuidava do fogo, Qin Sang recitava continuamente a escritura do submundo em seu coração. Ele agora havia memorizado a escritura do mundo inferior completamente, tendo ponderado cada versículo inúmeras vezes. A tradução não mudou por dias, e ele sentiu que tinha um profundo entendimento dela. Ele planejava começar a cultivá-lo hoje à noite. A neve acumulada ainda não havia derretido, e a lua pairava alta no céu, tornando a noite tão brilhante quanto o dia. Várias famílias que moravam no templo se amontoavam nas salas da frente, mas Qin Sang ainda tinha seu próprio espaço privado, então ele não se preocupou em ser descoberto. Ele formou os célos e sentou-se de pernas cruzadas, seguindo as instruções da escritura do submundo, tentando entrar em um estado meditativo e cultivar. Embora tivesse memorizado completamente a escritura, ele ficou sentado por várias horas sem fazer nenhum progresso. Ele não apenas não conseguiu acalmar sua mente, mas também surgiram pensamentos perturbadores. Ele estava secretamente ansioso, tentando dissipar esses pensamentos,
apenas para perceber que essa mesma tentativa de limpar sua mente era em si uma distração. À medida que o amanhecer se aproximava, Chin Sang ainda não havia atingido o estado de quietude mental e tranquilidade interior descrito nas escrituras. Com a necessidade de descer a montanha para atendimento médico no dia seguinte, ele não teve escolha a não ser parar por enquanto. Durante o dia, ele descia a montanha para prestar assistência médica e, à noite, cultivava. Ele praticava artes marciais de manhã e à noite. Os dias de Chin Sang foram monótonos, mas gratificantes. Nesse ponto, ele entendeu que, se a escritura do submundo era um manual de artes marciais ou um método para a imortalidade, não era algo facilmente dominado. Ele precisava de muita paciência. Depois de mais um dia de divulgação médica, Chin Sang estava imerso no estudo das escrituras do submundo quando Mingyu chegou apressadamente, carregando 2 tigelas de mingau, sem fôlego. Irmão sênior, o mestre disse que as ervas no templo estão acabando. Ele planeja subir a montanha para colher mais amanhã. Ele quer que você faça as malas e vá com ele. Chin Sang olhou para cima, olhando para as montanhas distantes. A neve parou por 7 dias. Hoje estava claro e ensolarado, então a neve na montanha já deveria ter derretido. Dado o uso intenso de ervas para fazer sopas medicinais para os refugiados, não foi surpresa que mais fossem necessários. Sem neve na montanha, ainda pode haver gelo no caminho. Chin Sang também estava preocupado com o velho taoísta subindo sozinho, então ele concordou sem hesitar e voltou a fazer as malas depois de terminar o mingau. Além da espada de ébano e alguns outros itens, ele tinha poucas posses. Mingyu preparou as ferramentas e provisões para a coleta de ervas. Chin Sang simplesmente embalou um pacote de roupas quentes e um par de sapatos grossos de algodão, toda a sua bagagem. No dia seguinte, antes do amanhecer, Chin Sang partiu com o velho taoísta. A montanha Kunming era administrável com um caminho já usado pelas pessoas. Uma vez que eles desceram a montanha Kunming e se aventuraram ainda mais, o terreno se tornou um deserto. Eles tiveram que seguir trilhas de animais, navegando por grama alta e crescida. Mesmo em plena luz do dia, Chin Sang mal conseguia dizer para onde eles estavam indo, contando com o velho taoísta para liderar o caminho. Eles subiram do vale até a metade da montanha, depois seguiram um caminho estreito e sinuoso ao longo do penhasco, descendo e subindo novamente, até chegarem ao sopé da lendária montanha Oanguang ao meio-dia. A jornada acidentada fez com que Chin Sang escorregasse várias vezes, fazendo-o se sentir desconfortável, enquanto o velho taoísta permanecia firme como uma montanha. Chin Sang não pôde deixar de se perguntar quem era realmente o jovem aqui. Com um cronograma apertado e a necessidade de retornar ao templo na noite seguinte, eles imediatamente começaram a colher ervas assim que chegaram à montanha Oanguang. Ouvindo rugidos estranhos ocasionalmente vindos da floresta, Chin Sang sentiu-se desconfortável e pensou consigo mesmo que poderia acabar encontrando seu fim nas mandíbulas de um tigre em vez de encontrar imortais. Ele perguntou suavemente ao velho taoísta: Mestre taoísta, você não tem medo de tigres e lobos entrando em montanhas tão profundas para colher ervas? Eu encontrei lobos da montanha antes, mas tenho um pó repelente de bestas passado pelo meu mestre, que é um pouco eficaz. O velho taoísta casualmente usou uma ferramenta de escavação de ervas para limpar a grama crescida.
As ervas lá fora foram colhidas há muito tempo, então devemos ir mais fundo nas montanhas. Você tem suas habilidades marciais, então o que há a temer? Tinsang, segurando um cajado, sentiu-se um pouco apreensivo. Mestre taoísta, por favor, não tire sarro de mim. Minhas habilidades são bastante superficiais e não impressionantes. O velho taoísta riu. Percebi que a arte do punho de Mingyu parecia incompleta. Não é a versão completa. Você tem um olho aguçado. Tinsang respondeu, este punho longo subjugador de tigre foi ensinado a mim por um irmão que me salvou. Ele só teve tempo de me ensinar 3 formas. No entanto, esta arte marcial é bastante comum. Pretendo buscar mais instruções da agência de acompanhantes da cidade em breve para concluir meu treinamento. Capítulo 13 – A Escritura da Tranquilidade. Tinsang fez várias viagens à cidade para investigar e descobriu que Bai Jianglan não havia mentido para ele. O punho longo subjugador de tigres era de fato bastante comum. Várias grandes agências de acompanhantes da cidade, incluindo a agência de acompanhantes Wei, praticavam esta arte marcial. Se ele quisesse aprender a arte do punho, não precisava necessariamente ingressar em uma agência de acompanhantes, pagar por isso seria suficiente. No entanto, apenas aprender o punho longo subjugador de tigres custaria de 40 a 50 taias de prata, o que esgotaria significativamente a bolsa de dinheiro de Tinsang. No entanto, com o futuro da escritura do submundo incerto, ele estava determinado a aprender essa arte marcial para autodefesa. Vendo que o velho taoísta não respondeu, Tinsang achou estranho e perguntou, mestre, você não quer que Mingyu aprenda artes marciais? Ele está treinando com você há 2 meses. Eu já te impedi. O velho taoísta parou, virou-se e perguntou em troca. Ele se sentou em uma pedra verde à beira da estrada, tomou um gole de água e olhou para o vasto céu. Suspirando, ele disse, a neve deste ano chegou muito mais cedo do que nos anos anteriores. Nestes tempos conturbados, desastres naturais e calamidades causadas pelo homem sucedem-se, e o futuro é imprevisível. Se Mingyu tem uma arte marcial para se proteger, é uma coisa boa. Tinsang sentou-se ao lado dele e riu. Do que você tem medo? O Templo Qingyang não é uma empresa familiar ancestral. Mesmo que o grande reino Sui caia no caos, na pior das hipóteses, você pode fazer as malas e se refugiar em outro país. Com as habilidades que você passou para Mingyu, ele será capaz de ganhar a vida onde quer que vá. Depois de se misturar com alguns mercadores viajantes, Tinsang aprendeu que este mundo era vasto. Ao sul do grande reino Sui, havia cerca de 1 dúzia de pequenos reinos como o reino Ning, e além disso havia territórios ilimitados. Ao norte do grande reino Sui havia um grande reino chamado Reino Ha, que dizia ter vastas terras dentro de suas fronteiras. Comparado ao reino Ha, o grande reino Sui era apenas uma pequena nação. Além do reino Ha, havia rumores de que havia uma nação ainda mais poderosa. As pessoas comuns, viajando do sul para o norte ou do leste para o oeste, não podiam alcançar os limites deste mundo em sua vida. Tinsang também ajudou a colher ervas, e a dupla de velhos e jovens trabalhou incansavelmente, enchendo uma cesta no final da tarde. Ao cair da noite, eles encontraram uma caverna para descansar e acenderam uma fogueira para cozinhar.
Embora ele tivesse deixado temporariamente de lado seus pensamentos de buscar a imortalidade, toda vez que eles se deparavam com uma caverna ou uma fonte enquanto colhiam ervas, Tinsang não podia deixar de dar uma olhada. O velho taoísta, desamparado, disse: "Você ainda não está desistindo. Eu já te disse, eu explorei todos os picos dentro de 100 li. Eu fiquei em todas as cavernas dessas montanhas e nunca encontrei nenhum imortal. Eu vi muitos cadáveres deixados por aqueles que buscam a imortalidade, no entanto, e até mesmo enterrei pessoalmente alguns." Tinsang só conseguiu dar um sorriso envergonhado enquanto virava o pão de milho assado no fogo. Vendo o velho taoísta sentado de pernas cruzadas nas proximidades, olhos fechados e imóvel por um longo tempo, um pensamento repentino o atingiu. O Jishin taoísta já atingiu um estado de tranquilidade interior. Um exemplo vivo estava bem diante de seus olhos, mas ele não havia notado todo esse tempo. Ele se sentiu totalmente cego. Lamentando seu descuido, Tinsang perguntou apressadamente: "Mestre, como você alcançou tal estado de calma e serenidade?" O taoísta Jishin, ainda com os olhos fechados, perguntou: "Você leu tantas escrituras taoístas, de quanto você se lembra?" Tinsang sentiu-se envergonhado. Seu coração estava no caminho da imortalidade e ele desprezava as escrituras dos taoístas comuns. Ele apenas os folheou ao acaso para aprender alguns caracteres e nunca os leu completamente. "Vamos comer primeiro." O velho taoísta não fez mais comentários e pegou um pão de milho, mastigando-o lentamente. Tinsang, ansioso, observou-o de perto. O velho taoísta olhou para ele. "Acalme sua mente, acalme sua respiração. Praticar caligrafia, comer, essas também são formas de cultivo." Tinsang se forçou a suprimir sua inquietação interior e terminou sua refeição, percebendo que sua mente realmente havia se tornado muito mais calma. Depois de se lavar, o taoísta Jishin finalmente falou: "Você ainda se lembra da escritura da tranquilidade?" Tinsang rapidamente acenou com a cabeça. "Eu me lembro de parte disso." "Recite comigo." Quando se observa o coração interiormente, o coração se torna sem coração. Quando se observa a forma externamente, a forma torna-se sem forma. Quando se observa as coisas de longe, as coisas se tornam nada. As vozes dos velhos e jovens recitando as escrituras ecoaram na caverna. Depois de recitar a escritura da tranquilidade uma vez, Tinsang abriu os olhos, prestes a falar, mas viu o velho taoísta imediatamente começar a recitá-la uma segunda vez, então ele se juntou apressadamente. Depois de repetir a escritura da tranquilidade várias vezes, Tinsang parecia ter ganhado algum insight. Ele ficou atordoado por um tempo, depois se levantou e fez uma profunda reverência para o velho taoísta. "Mestre, posso acompanhá-lo em seu ritual noturno de agora em diante?" O taoísta Jishin sorriu. "O que me importa se você recita a escritura ou não?" Naquela noite, com o velho taoísta dormindo nas proximidades, Tinsang se absteve de praticar a escritura do mundo inferior. No entanto, ele sentiu uma excitação incomum, como se finalmente tivesse encontrado o caminho certo. Depois disso, Tinsang começou a acordar cedo e ficar acordado até tarde todos os dias, juntando-se ao velho taoísta e Mingyu em seus rituais matinais e noturnos. Antes que ele percebesse, o final do ano estava se aproximando.
Este foi o primeiro ano novo que Tin Sang passaria neste mundo, e ele tinha muitos sentimentos sobre isso, embora não houvesse ninguém com quem pudesse compartilhá-los. As celebrações do Ano Novo do templo eram bastante comuns, com o único evento digno de nota sendo quando o taoísta Jishin trouxe um retrato de seu mestre, o Homem Errante, para prestar homenagem. Na pintura, Tin Sang viu um velho taoísta com uma aparência ainda mais etérea e sobrenatural. Embora os refugiados tenham inundado como uma maré, a cidade das Três Bruxas permaneceu tão animada como sempre. Tin Sang seguiu o velho taoísta e seu discípulo até a cidade para participar das festividades. Tin Sang ainda não havia cultivado esse Qi, mas seus 2 meses de persistência não foram sem progresso. Sua capacidade de entrar em um estado meditativo melhorou muito e, às vezes, ele meditava sem saber durante toda a noite. No dia seguinte, em vez de se sentir cansado, ele se sentia revigorado e lúcido, o que aumentava muito sua confiança. A cidade das Três Bruxas era uma importante via de norte a sul, com prósperas rotas comerciais e inúmeras agências de escolta. A agência de acompanhantes Wei não era a maior da cidade das Três Bruxas, mas tinha uma excelente reputação. Depois de muita investigação, Tin Sang soube que a agência de escolta Wei tinha um acompanhante sênior chamado Yang Zhen, que era altamente qualificado em artes marciais e conhecido por sua integridade. Os discípulos que ele treinou foram todos excepcionais. À medida que o ano chegava ao fim, a maioria dos acompanhantes que estavam em missões havia retornado à cidade. Yang Zhen tinha acabado de voltar de uma viagem à capital, que levou mais de 3 meses. Ao ouvir a notícia, Tin Sang imediatamente comprou alguns presentes e foi visitá-lo. 50 taias de prata para o punho longo subjugador de tigre era considerado um preço alto entre as várias agências de acompanhantes da cidade das Três Bruxas. Depois de receber o pagamento, o contador da agência de escolta Wei instruiu um atendente a levar Tin Sang para ver Yang Zhen. Seguindo o atendente em um pequeno pátio, Tin Sang viu que já havia dezenas de jovens esperando lá. Ele perguntou calmamente ao atendente: eles são todos discípulos do líder de escolta Yang? O atendente acenou com a cabeça e respondeu: o líder de escolta Yang é altamente qualificado e conhecido, e ele nunca se detém ao ensinar seus discípulos. Se alguém mostrar talento suficiente, pode até ser aceito como discípulo formal. Há muitos na cidade que querem aprender artes marciais com ele. Você estará aprendendo com eles a partir de agora. O líder da escolta Yang está atualmente falando com o líder da escolta. Por favor, espere no pátio por um momento enquanto eu apresento seu cartão de visita e presentes. O atendente entrou no salão interno e Tin Sang ficou no pátio, observando os discípulos de Yang Zhen. Ele notou que as dezenas de jovens estavam agrupadas em vários círculos. Entre eles estavam cerca de uma dúzia de jovens vestidos com roupas de algodão idênticas e justas, com cintos e amarrações nas pernas. Eles tinham físicos particularmente robustos e, por sua briga brincalhona, ficou claro que eles tinham uma base sólida. Esses eram provavelmente os discípulos formais que o atendente havia mencionado anteriormente. Havia também alguns jovens ricos, vestidos com roupas luxuosas, que pareciam estar aqui apenas para passar o tempo, seus passos leves e instáveis. E havia aqueles que ficavam sozinhos nos cantos, parecendo muito reservados,
provavelmente recém-chegados como ele, que acabavam de ser aceitos como discípulos. Depois de pensar por um momento, Tin Sang caminhou até um canto e esperou silenciosamente. Não muito tempo depois, a porta central se abriu e um homem grande saiu. Os jovens no pátio rapidamente pararam de brincar e cumprimentaram seu mestre em voz alta. Vendo Yang Zhen pessoalmente, Tin Sang imediatamente sentiu uma forte sensação de pressão emanando dele. Este homem tinha cerca de 50 anos, ostentava barba e vestia o traje marcial da agência de escolta Wei. Ele era alto e imponente, pelo menos uma cabeça mais alto que Tin Sang, e era a pessoa mais imponente que Tin Sang havia encontrado nesta vida. Mesmo os homens de Baijianglan, que eram todos robustos, eram um tamanho menor que Yang Zhen. Capítulo 14, Ti. Yang Zhen caminhou de maneira digna, exalando autoridade sem raiva. Com um movimento de olhos de tigre, o pátio ficou em silêncio. Todos vocês, disse Yang Zhen, apontando para seus discípulos formais com uma voz tão ressonante quanto um sino, sacudindo as telhas, vão buscar seus cavalos e vão para o campo de treinamento fora da cidade. Hoje, vou testar suas habilidades marciais. O grupo de jovens se espalhou em uma enxurrada. Tin Sang ainda estava um pouco perplexo quando um jovem alto e esguio agarrou seu braço e disse: Irmão, por que você não anda comigo? Meu nome é Huang Shen. Como devo me dirigir a você? Este Huang Shen parecia ser o mais velho entre eles. Vendo que os outros estavam se juntando, Tin Sang o seguiu, dizendo: Meu nome é Tin Sang. Irmão Huang, para onde estamos indo? O campo de treinamento fica fora da cidade, precisamos montar os cavalos da agência de escolta para chegar lá. A agência de escolta Wei estava localizada na parte sul da cidade das Três Bruxas, com o campo de treinamento construído fora do portão sul. Como Tin Sang não sabia andar a cavalo, Huang Shen o levou junto. Os dois cavalgaram lado a lado, galopando em direção aos portões da cidade. Ao se aproximarem do portão sul, viram um esquadrão de soldados em armaduras brilhantes em posição de atenção. Os soldados bloquearam o portão, não permitindo a passagem de plebeus, e uma grande multidão se reuniu na entrada. Todos tiveram que desmontar e conduzir seus cavalos. Depois de perguntar por aí, eles souberam que o rei Zenshui estava indo para o templo Baogu para oferecer incenso e orar por bênçãos para o santo imperador. A procissão real já havia partido do palácio. O templo Baogu estava localizado na montanha Luouma, 15 li a oeste da cidade das Três Bruxas, mas o portão sul era o portão principal. Então, para um evento cerimonial tão grandioso, a procissão tinha que sair pelo portão sul. Eles esperaram pacientemente na multidão, e logo o som de tambores e gongos anunciou a chegada da procissão. A comitiva do rei Zenshui passou, ladeada por guardas de elite. As carruagens requintadas no centro eram fortemente cortinadas, obscurecendo a visão dos que estavam dentro. Curioso, Tin Sang ficou na ponta dos pés, tentando dar uma olhada. A luxuosa procissão saiu dos portões da cidade, e a beira da estrada estava repleta de abrigos improvisados para refugiados. Tin Sang notou que os guardas que acompanhavam as carruagens do rei comandante usavam armaduras de tecido com o caractere Gen bordado nas costas. A cor, o estilo e até as letras eram idênticos ao que ele tinha visto nos homens de Baijianglan,
exceto que os homens de Bai Jianglan usavam armaduras curtas com o caractere Do nas costas. Essa cena agitou os pensamentos de Qin Sang, e ele sutilmente perguntou sobre isso com Huang Shen. Huang Shen, sem suspeitar de nada, sussurrou: Irmão Qin, você pode não saber disso, mas eles não são soldados comuns, eles são os guardas pessoais do rei. De acordo com as leis ancestrais do Grande Sui, os reis comandantes podem estabelecer suas próprias forças de elite de 500 homens, essencialmente seu exército privado. Esses guardas pessoais são selecionados entre as forças armadas ou recrutados entre os artistas marciais, e todos são altamente qualificados. Eles geralmente guardam o palácio, e somente quando o rei, os príncipes ou os senhores do comando viajam é que eles servem como escoltas. Não apenas o rei Zenshui, mas todos os reis de comando têm guardas pessoais semelhantes. Os que você viu antes devem ter sido os guardas pessoais do rei Dongyang. Qin Sang ponderou sobre isso. Ele se lembrou de ter ouvido de Macaco de Água que havia 8 reis comandantes no Grande Sui, um dos quais era de fato o rei Dongyang, irmão do atual imperador. Embora o Macaco de Água parecesse descuidado, ele estava de boca fechada, não revelando segredos. Descobriu-se que Bai Jianglan era o líder da guarda pessoal do rei Dongyang, uma posição mais alta do que Qin Sang havia imaginado. Aquela jovem misteriosa provavelmente era amante do rei ou de sua filha. Uma vez que a procissão do rei comandante passou, a multidão foi autorizada a seguir em frente. Depois de deixar a cidade, eles cavalgaram por um tempo antes de sair da estrada principal e entrar nas montanhas, chegando a uma mansão que, de acordo com Huang Shen, também pertencia à agência de escolta. A mansão tinha um campo de treinamento grande e plano. Os jovens se alinharam no campo de treinamento e Yang Zhen os separou. Qin Sang foi agrupado com outros 3 que estavam lá para aprender apenas uma única arte marcial. Yang Zhen primeiro testou seus discípulos, depois os instruiu a praticar por conta própria antes de vir ensinar os 4. Os outros 3 já tinham alguma experiência, então Qin Sang, sendo o mais fraco, sentiu que Yang Zhen não estava prestando muita atenção nele. No entanto, a prata foi bem gasta, pois Yang Zhen fez jus à sua reputação e ensinou o tigre subjugando o punho longo com grande diligência. Ele até disse a Qin Sang que ele poderia vir todos os dias até dominá-lo. Em apenas um dia, Qin Sang aprendeu os 7 movimentos finais do punho longo subjugador do tigre com Yang Zhen. O que o surpreendeu, porém, foi que os 3 primeiros movimentos que Yang Zhen ensinou eram significativamente diferentes do que Bai Jianglan havia ensinado. Os movimentos em si eram os mesmos, mas Yang Zhen não tinha muitos dos detalhes mais sutis. Esses detalhes tiveram um impacto significativo na eficácia das técnicas. Tendo praticado os 3 primeiros movimentos por tantos dias, Qin Sang sentiu essa diferença ainda mais profundamente. Yang Zhen tinha uma reputação estelar e não se conteria em uma arte marcial tão básica, então a diferença provavelmente estava em suas próprias habilidades. Disse que as artes marciais de Yang Zhen ficaram entre as 10 primeiras na cidade das 3 bruxas. Ele tem força interna. Bai Jianglan é um especialista de primeira linha. Independentemente disso, o dinheiro havia sido gasto e ele precisava continuar aprendendo a arte marcial. Qin Sang decidiu tentar incorporar os detalhes que Bai Jianglan lhe ensinou nos 7 movimentos restantes.
A distância entre o templo Qingyang e a mansão da agência de escolta Wei não era grande, então Qin Sang ia treinar todos os dias e depois ensinou o punho longo subjugador de tigres a Mingyu em seu retorno. Logo, ele dominou toda a forma. No entanto, ele continuou a visitar a mansão com frequência, ouvindo os discípulos de Yang Zhen discutirem artes marciais e ouvindo muitos contos do mundo marcial. Ele também aprendeu equitação e arco e flecha. No terceiro mês da primavera, a grama cresceu e os orioulas voaram. Nos últimos anos de fome, a essa altura, as vítimas do desastre teriam retornado às suas aldeias para semear seus campos. Mas este ano, espalharam-se rumores de que a rebelião no norte estava piorando, com fumaça e fogo por toda parte, fazendo com que um fluxo contínuo de refugiados migrasse para o sul. As calamidades provocadas pelo homem mostraram-se piores do que as calamidades naturais. A escritura do submundo não mostrou nenhum progresso. Apesar de se convencer repetidamente a ser paciente, Qin Sang não conseguia manter a calma. Ele só podia culpar sua falta de progresso por não trabalhar duro o suficiente, então ele começou a meditar e cultivar durante a noite, empurrando-se para a beira da loucura. Durante o dia, ele ainda tinha que praticar artes marciais, recitar escrituras e ajudar o velho taoísta. Com essa agenda, ele estava quase sempre ocupado, mas como a meditação e o cultivo também restauravam sua energia, ele não se sentia exausto. Enquanto o luar entrava na casa de pedra, Qin Sang olhou fixamente pela janela. A lua cheia brilhante pairava no céu e uma estrela cadente cruzava o céu noturno desolado, desaparecendo além das montanhas distantes para o vasto e infinito mundo. Depois de 6 meses de esforço e quase 4 meses sentado em meditação, ele finalmente sentiu o Ti descrito nas Escrituras. O que as pessoas mais temem não é a perseverança, mas a perseverança sem esperança. No entanto, quando chegou o momento do progresso real, ele percebeu que todos os seus esforços haviam valido a pena. Quando ele finalmente sentiu aquele fio fraco e frio de Ti, Qin Sang sentiu como se estivesse em um sonho. O fio de Ti era tão fino quanto um fio de cabelo, como uma criança travessa correndo em seu dantian. Qin Sang tentou agarrá-lo para senti-lo mais claramente, mas achou impossível. A escritura do submundo afirmava que só se podia ver internamente depois de romper o segundo estágio da técnica. Por enquanto, a única coisa que Qin Sang podia fazer era guiar o Ti em seus meridianos, seguindo cuidadosamente o caminho delineado pelo método de cultivo. Depois de vários ciclos pela órbita cósmica, nada deu errado e Qin Sang relaxou. Assim que ele estava prestes a acalmar sua mente e se concentrar inteiramente no cultivo, uma dor repentina e aterrorizante atravessou seus meridianos. Todo o corpo de Qin Sang tremeu violentamente e ele se enrolou em uma bola apertada, soltando um rosnado baixo e agonizante. Suas roupas ficaram instantaneamente encharcadas de suor frio. Um dantian é um conceito da medicina tradicional chinesa traduzido livremente como campo de elixir, mar de Ti ou simplesmente centro de energia. Dantian são os centros de fluxo de foco de Ti, pontos focais importantes para técnicas meditativas e de exercícios, como Qigong, artes marciais como Tai Chi e medicina tradicional chinesa. Capítulo 15 – Banho de ervas. Depois de um longo tempo, Qin Sang finalmente recuperou o fôlego, ofegando por ar enquanto abria os olhos, que estavam cheios de terror.
A dor excruciante em seus meridianos desapareceu gradualmente, mas a cena horrível que ele acabara de experimentar o deixou abalado. Naquele momento, Tin Sang de repente ouviu o chiurear dos pássaros do lado de fora. Virando a cabeça, ele notou que o céu estava fracamente iluminado, já era madrugada. Tin Sang ficou secretamente surpreso. Ele estava tão focado em seu cultivo que havia completado apenas alguns ciclos da órbita cósmica, o que parecia não levar mais de 1 hora. No entanto, a noite inteira havia passado. Ouvindo passos e vozes suaves do lado de fora, Tin Sang não ousou continuar cultivando. Ele se deitou com suas roupas e logo caiu em um sono profundo. Após vários dias de experimentação, Tin Sang gradualmente compreendeu os padrões da escritura do submundo. No máximo, ele agora poderia circular o Ti dentro de seu corpo por 9 órbitas cósmicas antes que a dor excruciante o interrompesse. Se ele forçasse ainda mais, parecia que seus meridianos estavam sendo dilacerados, com a dor penetrando profundamente em seus ossos. Diante disso, Tin Sang só podia esperar passar para o segundo estágio do método de cultivo. No entanto, depois de 1 mês, a energia dentro dele ficou apenas um pouco mais forte, deixando-o incerto de quando ele finalmente faria um avanço. O que frustrou Tin Sang ainda mais foi que essa energia parecia não fazer nada para melhorar suas artes marciais. Mesmo quando ele atacou com todas as suas forças, a força era quase a mesma de antes, ele não conseguia nem quebrar uma estaca de madeira. No entanto, no mês passado, Tin Sang notou mudanças sutis em seu corpo. Essas mudanças foram tão graduais que ele não as percebeu a princípio. Alguns dias atrás, ele havia capturado um pássaro selvagem com uma armadilha e pretendia assá-lo no fogo. Mas enquanto desamarrava a corda, ele acidentalmente a deixou escapar. O pássaro decolou para o céu e Tin Sang instintivamente pegou uma pedra e a jogou. Para sua surpresa, a pedra atingiu seu alvo perfeitamente. Tin Sang ficou surpreso com sua própria precisão, parado ali atordoado. Ele conseguiu ver claramente a trajetória de voo do pássaro, e parecia que a velocidade do pássaro havia diminuído em seus olhos. Ele podia julgar instantaneamente a direção em que voaria em seguida, algo que ele nunca tinha sido capaz de fazer antes. Este incidente fez Tin Sang refletir sobre as várias mudanças em seu corpo. A digestão melhorada e o aumento do apetite foram apenas o começo. Não apenas sua visão melhorou, mas sua audição também se tornou mais aguçada. Ele podia ouvir até os sons mais fracos de longe. Como parte de seu treinamento em artes marciais, ele e Ming-Yu frequentemente se exercitavam com martelos de pedra e estacas de madeira. Apesar de cuidadoso, as lesões eram inevitáveis, especialmente em áreas vulneráveis como articulações e região lombar, que eram difíceis de curar e muitas vezes surgiam como um lembrete. No entanto, durante esse tempo, os antigos ferimentos de Tin Sang pareciam ter desaparecido e não o incomodavam há muito tempo. Além disso, ele agora se viu capaz de executar sem esforço até mesmo os movimentos mais complexos do punho longo subjugador do tigre. A flexibilidade de seu corpo estava melhorando gradualmente e suas artes marciais avançavam rapidamente. Refletindo sobre todas essas mudanças, Tin Sang finalmente percebeu o quanto a escritura do submundo o havia beneficiado. Se essa melhora continuasse,
suas habilidades físicas certamente superariam as das pessoas comuns. Com tais efeitos milagrosos, mesmo que a velocidade de cultivo da escritura do submundo seja lenta, devo continuar praticando-a. Tin Sang pensou consigo mesmo, cantarolando uma melodia enquanto conduzia seu burro. O burro carregava um saco de grãos grossos. Desde que o templo recebeu algumas vítimas do desastre, o velho monge taoísta estava compartilhando a comida do templo com elas. O suprimento de grãos do templo estava diminuindo rapidamente e, com o preço dos grãos disparando do lado de fora, Tin Sang sentiu que os poucos taias de prata que lhe restavam logo seriam gastos. Enquanto conduzia o burro para o templo, Tin Sang perguntou: Mingyu, por que você está arrastando aquele jarro quebrado? Irmão sênior, venha me ajudar. Mingyu gritou sem fôlego, como se visse um salvador. O mestre me disse para mover o jarro do depósito de lenha para o salão Qingyang. Ele disse que seria necessário esta noite. Como era uma ordem do taoísta Jijin, Tin Sang rapidamente amarrou o burro e foi ajudar Mingyu. O jarro de barro era grande o suficiente para uma pessoa se sentar dentro. Mesmo que Mingyu tivesse se tornado mais forte praticando artes marciais e comendo carne, movê-lo ainda era uma luta. Dizia-se que quando o templo Qingyang era próspero, este frasco tinha sido usado para armazenar óleo de gergelim. Agora que o templo havia caído em ruínas, não havia mais óleo suficiente para enchê-lo, então ele foi deixado no depósito de lenha, cheio de agulhas de pinheiro para gravetos. Mingyu já havia limpado as agulhas de pinheiro e limpado o frasco, mas não tinha ideia do que o velho taoísta planejava fazer com ele. Quando Tin Sang perguntou a Mingyu, ele ficou igualmente intrigado. Mingyu apenas disse que seu mestre havia subido a montanha para colher ervas e deu essas instruções antes de partir. Juntos, eles lutaram para mover o grande jarro para o salão Qingyang. Seguindo as instruções do taoísta Jijin, eles colocaram o jarro em uma base feita de 2 pedras. Tin Sang se perguntou se o velho taoísta pretendia usar a jarra para preparar ervas medicinais. Com uma jarra tão grande, foi uma sorte que ele tivesse usado cachimbos de bambu para puxar a água para baixo, caso contrário, carregar água teria esgotado Mingyu. Ao anoitecer, o taoísta Jishin voltou com ervas, sua cesta apenas meio cheia. Ele instruiu Mingyu a fechar as portas da frente e dos fundos do salão Qingyang e depois começar a trabalhar. Tin Sang agachou-se nas proximidades, separando as ervas. Ele notou que a maioria deles não era familiar para ele, e todos eram ervas medicinais valiosas e raras. As doenças que o taoísta Jishin normalmente tratava eram menores, como rematomas, resfriados e condições de calor úmido, usando um conjunto fixo de cerca de 1 dúzia de ervas. Tin Sang acompanhou o velho taoísta várias vezes para coletar essas mesmas ervas, mas desta vez, todas as ervas eram novas. Depois que as ervas foram classificadas, o taoísta Jishin sentou-se atrás de uma longa mesa e escreveu uma receita, entregando-a a Mingyu para coletar as ervas. Tin Sang se inclinou para dar uma olhada. A prescrição era nova e incrivelmente complexa, muito além de sua compreensão rudimentar da medicina. Mestre taoísta, para que serve essa receita? Vendo a confusão de Tin Sang, o taoísta Jishin explicou: embora eu não seja habilidoso em artes marciais, entendo que a busca de artes acadêmicas requer meios modestos, enquanto as artes marciais exigem riqueza.
Você e Mingyu praticam artes marciais diariamente, o que consome muita energia. Não importa quanta caça selvagem você coma, é difícil repor totalmente a energia vital perdida, o que pode deixar perigos ou catos em seus corpos. Esta fórmula foi transmitida por meu mestre durante seu tempo como médico imperial. É uma receita antiga que fortalece a base e reabastece a vitalidade, perfeita para artistas marciais como você. No entanto, esta fórmula é para um banho de ervas e não deve ser ingerida. Siga a prescrição cuidadosamente, encha o frasco grande com água e ferva até 70%. Assim que a água esfriar um pouco, mergulhe nela por meia hora, 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Continue adicionando água conforme necessário e você pode usar as mesmas ervas por 7 dias antes de substituí-las por novas. Ao ouvir falar de um tratamento tão benéfico, Tin Sang naturalmente aceitou sem hesitação, memorizando a prescrição. Ele não pôde deixar de se maravilhar. Mestre taoísta, quantos tesouros escondidos você tem! O taoísta Jishin fechou os olhos para descansar. Tin Sang e Mingyu rapidamente prepararam as ervas, encheram a jarra com água e prepararam o banho de ervas conforme as instruções. Assim que a água esfriou um pouco, eles pularam ansiosamente. Pela primeira vez em sua vida, Tin Sang experimentou o luxo de um banho quente. Submergindo-se do pescoço para baixo na água fumegante de ervas, ele sentiu uma sensação avassaladora de conforto, e todo o seu cansaço instantaneamente se dissipou, provocando um gemido de prazer. Mingyu não era tão tolerante com o calor quanto Tin Sang e hesitou em entrar, mas vendo o olhar de pura felicidade no rosto de Tin Sang, ele suportou o calor e rapidamente se juntou a ele. Mingyu era pequeno em estatura, então os dois não se sentiram apertados no frasco. Com o ar do início da primavera ainda frio, mergulhar no banho quente de ervas era pura indulgência. Tin Sang encostou a cabeça na borda do frasco, sentindo como se pudesse adormecer a qualquer momento. Capítulo 16 – O Burlak Mudo. Meia hora depois, a água esfriou, e só então Tin Sang e Mingyu relutantemente saíram do banho de ervas. Eles seguiram sua rotina habitual de meditação noturna e prática de artes marciais. A essa altura, Tin Sang havia desenvolvido o hábito de retornar ao seu quarto por volta das 9 às 11 da noite e continuar seu cultivo da escritura do submundo. Depois de completar um ciclo da órbita cósmica, Tin Sang de repente parou sua prática e abriu os olhos, seu rosto cheio de choque. Nos últimos dias, ele se acostumou a fazer pequenos progressos a cada sessão, mas hoje foi diferente. Depois de apenas um ciclo, ele alcançou tanto progresso quanto normalmente faria em meio-dia. Sentindo a energia significativamente mais forte dentro dele, Tin Sang rapidamente se acalmou e continuou com o próximo ciclo. O segundo ciclo trouxe uma melhoria igualmente perceptível, embora um pouco menos do que o primeiro. Tin Sang continuou a controlar o fluxo de seu Qi e, a cada ciclo que passava, a melhora diminuía. No nono ciclo, o progresso havia retornado ao seu nível normal. Depois de completar 9 ciclos, Tin Sang deitou-se. Ele deveria dormir por 1 hora para restaurar sua energia, mas estava animado demais para adormecer. A única explicação para esse progresso repentino tinha que ser o banho de ervas da noite anterior.
Ele não esperava que a receita secreta do velho taoísta pudesse não apenas fortalecer sua base e reabastecer sua vitalidade, mas também aumentar os efeitos da escritura do submundo. Não é de admirar que seu mestre já tenha sido um médico imperial. Qin Sang sentiu uma onda de gratidão. O punho longo subjugador de tigres realmente provou seu valor, e ele estava feliz por ter convencido Mingyu a se juntar a ele. Caso contrário, o velho taoísta poderia não estar disposto a compartilhar uma receita tão preciosa apenas com ele. Pensando nisso, Qin Sang rapidamente tentou se lembrar da receita. Sua memória parecia ter melhorado também, permitindo que ele se lembrasse perfeitamente da receita. Mesmo que ele se separasse do velho taoísta no futuro, ele ainda poderia coletar e preparar as ervas por conta própria. Com a ajuda do banho de ervas, Qin Sang finalmente viu um vislumbre de esperança para romper seu gargalo atual. Sua excitação o manteve acordado até o amanhecer, quando ele pulou da cama e correu para o salão Qingyang para começar a ferver as ervas. Depois de se lavarem, os dois discípulos se encontraram no salão principal. Vendo Qin Sang tão ansioso, eles não puderam deixar de trocar olhares perplexos. O taoísta Jixin acariciou sua longa barba e sorriu. Então, como foi? Quão eficaz foi essa minha prescrição? Você é realmente um médico divino. Um remédio milagroso. Qin Sang exclamou, dando ao velho taoísta vários polegares para cima. Mingyu se aproximou de Qin Sang e desajeitadamente mudou as costas, sussurrando, irmão sênior, como você se sentiu ontem à noite? Senti um calor insuportável e coceira por dentro, e não dormi bem. Não vejo como isso está ajudando. Mingyu foi claramente afetado pela potência das ervas, mas como ele não praticava a escritura do submundo, ele provavelmente não poderia absorver a energia medicinal tão eficientemente quanto Qin Sang, fazendo com que a maior parte dela se transformasse em calor e fosse desperdiçada. Qin Sang inventou uma desculpa na hora. Oh, não se preocupe. Você está apenas passando pela puberdade. Mingyu continuou a importunar Qin Sang, perguntando o que era a puberdade, até o próximo banho de ervas. Enquanto eles mergulhavam na água de ervas, Qin Sang lembrou como os efeitos das ervas haviam enfraquecido gradualmente durante sua prática na noite anterior. De repente, uma ideia o atingiu. E se eu cultivar a escritura do Netherworld enquanto estiver no banho de ervas? O método de cultivo exigia apenas que ele se sentasse em silêncio em meditação. A água do banho estava turva, então ninguém podia ver sua postura embaixo dela. Com esse pensamento em mente, Qin Sang imediatamente sentou-se de pernas cruzadas e começou a canalizar seu qi. No entanto, antes que ele pudesse completar até mesmo um ciclo, ele de repente sentiu uma dor familiar em seus meridianos. Reconhecendo a sensação, ele rapidamente parou seu cultivo. Mingyu ainda estava descansando com os olhos fechados, sem saber das ações de Qin Sang. Qin Sang olhou para a água do banho, seu olhar se estreitando ligeiramente. A água ao seu redor tinha clareado visivelmente em comparação com a água perto de Mingyu. Se a iluminação no salão Qingyang não fosse tão fraca, a diferença teria sido ainda mais óbvia. Qin Sang agitou apressadamente a água para misturá-la, sentindo o qi dentro dele. O progresso foi significativo, mas a dor em seus meridianos era muito clara, e ele pode não ser capaz de suportar a tensão.
parecia que absorver muito da energia medicinal não era necessariamente uma coisa boa. A partir de então, Tin Sang se forçou a ser paciente, absorvendo apenas um pouco da energia medicinal a cada vez. No sétimo e último dia de seus banhos de ervas, a energia medicinal da água havia enfraquecido consideravelmente. Só então Tin Sang se sentiu confiante o suficiente para absorver totalmente a energia restante, certificando-se de não desperdiçar uma única gota. Após o banho, Tin Sang e Mingyu rasparam os restos das ervas e os descartaram. A água antes escura e turva tornou-se visivelmente mais clara. Irmão sênior, por que o mestre ainda não voltou? Mingyu, segurando uma concha de madeira, estava na entrada do templo taoísta, olhando para fora com uma expressão preocupada. Hoje foi mais um dia auspicioso. Uma família no cais estava construindo uma nova casa e escolheu hoje para a cerimônia de elevação da viga 1, convidando o velho taoísta a realizar um ritual para abençoar a nova casa. Agora, o céu estava prestes a escurecer completamente, e estava quase na hora de sua prática noturna, mas o velho taoísta não havia retornado. Tin Sang franziu a testa e disse: "Você fica aqui e guarda o templo. Vou descer a montanha para encontrar o taoísta." O velho taoísta havia pegado o burro, então Tin Sang pegou uma vara de madeira e desceu a montanha. O caminho era denso com folhagem e o final da trilha da montanha parecia um buraco escuro como breu. O vento noturno sussurrou pelos arredores, criando uma cacofonia que fazia parecer que inúmeras figuras fantasmagóricas estavam arranhando o ar. No entanto, Tin Sang não achou isso particularmente assustador. Embora ele só conhecesse uma arte marcial básica, depois de praticar as escrituras do submundo, sua audição e visão se aguçaram, seus membros se tornaram mais ágeis e seus movimentos mais rápidos. Mesmo que encontrasse um lobo selvagem, ele se sentia confiante de que poderia lutar. Mingyu estava aprendendo artes marciais ao lado de Tin Sang, mas ele não era páreo para ele, para sua frustração. No entanto, antes mesmo de Tin Sang chegar ao fundo da montanha, ele viu 3 figuras escuras se aproximando. Com sua visão aguçada, Tin Sang reconheceu a figura na frente como Jishin taoísta. "Taoísta, por que você está tão atrasado hoje?" Tin Sang correu para ajudar a conduzir o burro e olhou para os estranhos que seguiam atrás do taoísta. A pessoa era extremamente pequena em estatura, carregando um grande pacote nas costas. À distância, Tin Sang pensou que o velho taoísta havia trazido de volta uma garota, mas quando se aproximou, percebeu que era um homem idoso. O homem era pouco mais alto que um anão, curvado, com um rosto pálido e profundamente enrugado. Ele parecia ter cerca de 50 ou 60 anos, mas se movia com um ritmo acelerado, navegando pelo caminho íngreme da montanha com facilidade. Estava claro que ele estava acostumado a caminhar longas distâncias, a marca de um homem pobre. "Este é o senhor?" Um benfeitor, o velho taoísta gesticulou para a boca enquanto falava com Tin Sang. "O senhor? É mudo. Ele trabalha como burlak na primeira doca. Ele é originalmente do norte, mas fugiu para cá como refugiado e não conseguiu encontrar um lugar para ficar. Convidei-o para morar no templo por um tempo. O quarto ao lado do seu está vazio, então ele pode ficar lá." Ele então se virou para o mudo e disse: "Este jovem é Tin Sang. Ele é inteligente,
então se você tiver problemas, pode pedir ajuda a ele. Tin Sang tinha muitos segredos e, naturalmente, não queria ninguém morando ao lado dele, mas o templo não era dele. O taoísta tinha a palavra final em tudo, e Tin Sang não tinha o direito de se opor. Então, ele cumprimentou o recém-chegado, velho Wu, você pode me chamar de Tin Sang, Wu. Tin Sang bateu levemente na boca, sorrindo se desculpando. Eu costumo falar sem pensar. Por favor, não se ofenda. O velho Wu parecia inquieto, gesticulando com as mãos e fazendo alguns sons guturais, confirmando que ele estava realmente mudo. Como não havia muito a dizer a um mudo, os três voltaram para o templo em silêncio. O velho Wu se juntou a eles para jantar, após o que Tin Sang mostrou-lhe seu quarto. De volta ao salão Qingyang, Tin Sang perguntou ao velho taoísta sobre o velho Wu. O taoísta soltou um suspiro suave. Uma cerimônia em que a maior viga é montada. Capítulo 17, meio ano. Foi somente quando o taoísta Jixin mencionou isso que Tin Sang percebeu que o velho Wu tinha menos de 40 anos. O velho Wu era da comenda Jiaoming no norte. Ele originalmente tinha 2 filhos e uma filha e ganhava a vida com a agricultura. Apesar de sua pobreza, eles conseguiram sobreviver. No ano passado, ocorreu uma série de desastres e as regiões do norte foram envoltas em turbulência. Soldados rebeldes causaram estragos, matando inocentes indiscriminadamente. A aldeia do velho Wu foi saqueada por esses saqueadores. Sua esposa e filhos foram brutalmente mortos, e ele só conseguiu escapar com sua filha. Logo depois, sua filha adoeceu gravemente e morreu na estrada devido à falta de recursos médicos. Em um piscar de olhos, sua família de 5 pessoas foi reduzida a apenas o velho Wu, que, atordoado e confuso, seguiu outros aldeões até a cidade das 3 bruxas. Lá, ele trabalhou como barqueiro no primeiro cais e passou noites amontoado sob os beirais das famílias. Vendo sua situação, o taoísta o acolheu e ofereceu-lhe um lugar para ficar na montanha. Quem poderia prever que a situação do norte se deterioraria para tal estado? Era incerto quando esse vasto reino se estabilizaria. A primavera passou e o outono chegou. Todas as manhãs, folhas caídas cobriam o pátio, sopradas pelo vento da montanha. Antes que ele percebesse, um ano inteiro se passou desde que Tin Sang veio a este mundo. Ele se enrolou em suas roupas e se dirigiu ao salão Qingyang para preparar o fogo para ferver o remédio. Depois de acender o fogo, enquanto praticava boxe no pátio, ele viu o velho Wu. Eles acenaram um para o outro, e o velho Wu, curvado, saiu silenciosamente. Observando a figura curvada do velho Wu desaparecer além dos portões do templo, Tin Sang balançou a cabeça. Ele nunca imaginou que o velho Wu, apesar de sua aparência aparentemente frágil e envelhecida, tivesse tanta força. Ele trabalhava como burlaque há mais de meio ano, sem mencionar o retorno à sua cidade natal. Durante este período, o velho Wu saiu cedo e voltou tarde todos os dias, nunca fazendo uma pausa. Às vezes, se Tin Sang dormisse, ele não o veria o dia todo. Ver a determinação do velho Wu fez Tin Sang se sentir um pouco envergonhado, então ele trabalhou ainda mais e raramente relaxou. Tin Sang nunca tinha visto o velho Wu sorrir e, como ele estava mudo, suas saudações se limitavam a gestos com as mãos, sem nenhuma mudança em sua expressão.
Não estava claro se o velho Wu ainda não havia se recuperado de seu passado trágico e havia perdido o interesse em tudo, dando a Tin Sang a impressão de alguém que havia se tornado uma mera concha de pessoa. Embora compartilhassem o mesmo quarto, Tin Sang não achou inconveniente e gradualmente se acostumou. Nesses 6 meses, a prática da arte do punho, o cultivo e os banhos de ervas nunca cessarão. Conhecendo a eficácia dos banhos de ervas, Tin Sang estava altamente motivado. Ele sempre acompanhava o taoísta montanha acima para coletar ervas, cobrindo todos os picos da vasta cordilheira Wanguang. As margens do rio Wuling eram acidentadas e perigosas, com matilhas de animais selvagens. Eles inevitavelmente enfrentaram perigo enquanto forrageavam nas montanhas profundas. O encontro mais perigoso foi com uma matilha de lobos selvagens. Aconteceu uma noite quando Tin Sang e o taoísta estavam cozinhando em uma caverna. Um grupo de mais de uma dúzia de lobos selvagens, atraídos pela luz do fogo, chegou. Quando Tin Sang ouviu seus uivos e extinguiu o fogo, já era tarde demais. Ele só tinha uma barra de ferro que havia trocado de um pedreiro. Os lobos cercaram a entrada da caverna. O pó repelente de bestas do taoísta feito de esterco de besta era ineficaz, deixando-os sem escolha a não ser lutar por suas vidas. Tin Sang segurou a barra de ferro, bloqueando a entrada sozinho. Usando sua vara no lugar de seus punhos, ele executou o tigre subjugando o punho longo. O que ele esperava ser uma batalha cansativa acabou sendo bastante administrável. Devido ao pequeno tamanho da entrada da caverna, apenas 3 lobos podiam entrar por vez, e Tin Sang achou relativamente fácil lidar com eles. Com apenas uma barra de ferro, ele esmagou o crânio do alfa e rapidamente lidou com vários outros. Os lobos restantes fugiram com o rabo entre as pernas. Após essa experiência prática, o taoísta não precisava mais ser perguntado, ele sempre trazia Tin Sang para a coleta de ervas. Foi depois dessa batalha que Tin Sang percebeu que sua força poderia realmente ser considerável. Para confirmar seu sentimento, ele mais tarde procurou os discípulos de Yang Zhen na agência de escolta Wei para sparring. Embora ele sempre fingisse estar em desvantagem, Tin Sang sabia que estava exercendo apenas metade de sua força. Suas artes de punho eram muito superiores ao punho longo subjugador do tigre. Apesar de seus movimentos aparentemente formidáveis, eles pareciam lentos para Tin Sang. Se ele quisesse, ele poderia facilmente encontrar suas fraquezas e combatê-las. Com essas habilidades marciais, o pensamento de Tin Sang inevitavelmente se tornou mais ágil. A rebelião nas regiões do norte vinha ocorrendo há muito tempo sem trégua. Vários candados viram revoltas uma após a outra, enquanto os reis do comando respondiam passivamente, deixando o exército oficial exausto e frustrado. No meio do ano, o Santo Imperador emitiu um decreto, convocando indivíduos justos e ambiciosos a se juntarem ao exército para reprimir a rebelião do norte. Aqueles que alcançaram feitos notáveis logo receberiam títulos de nobreza. Quando o decreto foi anunciado, a cidade das 3 bruxas fervilhava de atividade. Muitos expoentes a indivíduos seguiram para o norte para ajudar a causa real. Entre eles, 3 dos discípulos de Yang Zhen partiram juntos, ansiosos para deixar sua marca. Tin Sang também ficou um pouco tentado, mas não foi movido pelo fascínio da riqueza e do poder.
As palavras do taoísta Jishin sempre permaneceram na mente de Tinsang. Mesmo os mestres imortais não podiam abandonar completamente seus desejos e tinham que desfrutar de sua glória. Estar perto de nobres pode oferecer uma chance de se conectar com mestres imortais. No entanto, Tinsang nunca havia experimentado a guerra e se sentia apreensivo. O campo de batalha era impiedoso. Se ele fosse acidentalmente atingido por uma flecha, seria uma perda significativa. Além disso, havia muitos indivíduos talentosos e excepcionais no mundo. Quão fortes eram suas artes marciais em comparação com os artistas marciais habilidosos com força interna? Ele poderia realmente se destacar. Por causa disso, Tinsang achou difícil decidir. Por fim, ele escolheu permanecer no templo taoísta, cultivando pacientemente a escritura do mundo inferior. Ele resolveu reconsiderar depois de romper o primeiro estágio. Dia após dia, Tinsang praticava diligentemente. O pequeno fio de Ti dentro dele cresceu do tamanho de um fio de cabelo para uma pequena corrente fluindo através de seus meridianos, finalmente se aproximando de um avanço. O banho de ervas que ele estava usando foi preparado na hora. À medida que ele se aproximava de um avanço, sua necessidade de energia medicinal aumentava. O lote anterior durou apenas 5 dias. À noite, depois de completar seus exercícios noturnos com paciência, Tinsang esperou até tarde da noite. Ele fechou todas as portas e janelas com segurança, sentou-se de pernas cruzadas em sua cama e recitou a escritura da tranquilidade silenciosamente várias vezes antes de acalmar sua mente e se concentrar em seu cultivo. Em pouco tempo, 5 órbitas cósmicas haviam passado. O Ti fluía através de seus meridianos, e Tinsang teve uma vaga sensação de que, após a próxima órbita cósmica, ele alcançaria um avanço. A escritura do submundo não mencionou se havia gargalos adicionais entre os 2 estágios dos reinos. Nervosamente, Tinsang continuou a cultivar. Depois de uma órbita cósmica, o Ti se reuniu em seu dantian. De repente, Tinsang soltou um gemido abafado. O Ti em seu dantian começou a borbulhar e surgiu com uma dor intensa, que rapidamente se espalhou por seus meridianos, seguida por uma agonia dilacerante. Felizmente, a dor foi intensa, mas breve, rapidamente dando lugar a uma sensação de alívio. Uma profunda alegria apareceu no rosto de Tinsang. De repente, ele se lembrou da visão interior descrita nas escrituras do submundo. Instintivamente, ele olhou para seu dantian e, com um estrondo alto, tudo ficou claro. Ele finalmente pôde ver o Ti claramente. Um fluxo azul de Ti estava enrolado dentro de seu dantian, hipnotizantemente belo e encantador. Tinsang sentiu uma agitação dentro dele. O Ti se moveu em resposta aos seus pensamentos, fluindo para seus meridianos como um rio caudaloso. Ele circulou a uma velocidade várias vezes mais rápida do que antes e, em breve, uma órbita cósmica foi concluída. A melhora foi ainda mais pronunciada do que durante o primeiro estágio. Continuando sua prática sem pausa, Tinsang completou a 10ª órbita cósmica. A dor de que se lembrava não reapareceu e ele ficou muito surpreso. Ele decidiu fazer uma pausa por enquanto. Capítulo 18 – O Espírito Maligno e o Buda de Jade. Tinsang acordou de seu cultivo, incapaz de suprimir o sorriso puxando os cantos de seus lábios, seu coração transbordando de alegria.
Ele ergueu o braço e examinou-o, beliscando levemente para verificar se havia alguma mudança. Tudo parecia o mesmo de antes, não revelando nenhum benefício aparente de sua recente descoberta. Ele canalizou uma parte de seu chi em seus dedos e, depois de um momento, uma aura azul fraca e nebulosa apareceu ao redor deles. Poderia ser esta a manifestação do Ti verdadeiro que Bai Jiangla mencionou? Qin Sang se perguntou, intrigado. Ele tentou moldar o Ti na forma de uma espada, mas achou impossível. Frustrado, ele apontou o dedo para a mesa de bambu ao lado dele. Com um estrondo retumbante, não apenas a mesa permaneceu ilesa, mas uma dor aguda atravessou a ponta de seu dedo direito. Qin Sang de repente deu um tapa na testa. Eu quase esqueci do Yanlu Banner. Ele rapidamente desembrulhou o pano amarrado em volta do peito e tirou os itens escondidos dentro. Colocando os outros objetos de lado, ele se concentrou no Yanlu Banner em sua mão. A pequena bandeira emanava uma aura misteriosa, uma arma que pertenceu ao Homem de Preto. Qin Sang se absteve de adulterá-lo por um ano, aderindo estritamente aos ensinamentos da escritura do submundo. Agora que Qin Sang havia passado para o segundo estágio, a escritura indicava que ele poderia finalmente empunhar a bandeira Yanlu. Segurando a bandeira, Qin Sang examinou-a cuidadosamente, pensamentos do cadáver desidratado passando por sua mente, fazendo-o hesitar. A imagem do espírito maligno no estandarte era tão realista que parecia pronta para saltar a qualquer momento. Apesar de ser uma arma de um cultivador imortal, poderia muito bem ser um artefato demoníaco ou maligno. Mas ele já havia praticado o método de cultivo demoníaco. Não é um pouco tarde para se preocupar com essas coisas agora. Preparando-se, Qin Sang agarrou Yanlu Banner firmemente com as duas mãos. Seguindo os passos descritos na escritura, ele circulou seu Qi, guiando-o através de seus meridianos em direção às palmas das mãos e, em seguida, direcionou-o para a bandeira Yanlu. Qin Sang olhou atentamente para o estandarte, seu coração batendo forte de ansiedade. A névoa azul envolveu a bandeira Yanlu, que de repente brilhou fracamente. O espírito maligno no estandarte parecia se contorcer, mas Qin Sang descartou isso como um truque de seus olhos. No instante seguinte, a névoa aumentou de repente, apenas para ser absorvida inteiramente pelo Yanlu Banner. Imediatamente depois, uma imensa força de sucção emanou da bandeira, drenando o Qi restante do Dantian de Qin Sang em um frenesi. Em pânico, Qin Sang tentou desesperadamente puxar o Qi de volta, mas foi inútil. Em seu estado frenético, ele apertou a mão violentamente, mas o Yanlu Banner agarrou-se à palma da mão como se estivesse colado. Observando impotente o Qi que ele havia cultivado meticulosamente sendo desviado, Qin Sang estava à beira das lágrimas. Naquele momento, algo estranho aconteceu novamente. A bandeira Yanlu começou a se mover por conta própria, sua superfície tremulando apesar da ausência de vento. O espírito maligno na bandeira encarou Qin Sang, piscou e zombou antes de se lançar contra ele. Qin Sang nunca havia encontrado nada tão aterrorizante. Ele gritou de horror, mas não havia para onde escapar. Tudo o que ele podia fazer era observar enquanto o espírito malévolo se lançava em seu rosto. Ele sentiu uma força tremenda colidir com ele, sua mente ficando nebulosa antes que ele de repente recuperasse a consciência, percebendo que ainda estava ciente de seu entorno.
Onde estou? Onde está esse espírito maligno? Os olhos de Tin Sang se arregalaram em choque quando ele se viu cercado por uma escuridão sem limites, incapaz de ver qualquer coisa. Que lugar é esse? Fui morto pelo espírito maligno e acabei no submundo. Totalmente perplexo, Tin Sang olhou para baixo, apenas para se assustar novamente. Seu corpo encolheu para o tamanho de uma palma da mão, e ele se tornou totalmente transparente, brilhando fracamente com uma luz azul, cercado por uma fina camada de brilho amarelado, semelhante a uma bola de luz do lado de fora. Como eu me tornei assim? Esta é a minha alma. Para onde foi esse espírito maligno? Tin Sang olhou com os olhos arregalados, tentando mover as pernas transparentes. Assim que ele deu um passo, ele de repente voou para longe. Nesse momento, ele ouviu um rugido aterrorizante ecoar das profundezas da escuridão. Olhando para cima, ele viu o espírito maligno, uma sombra escura, voando em sua direção. O espírito maligno se ergueu sobre Tin Sang, seus olhos vermelhos sangue fixos nele com um olhar voraz. Ele acelerou em sua direção com uma ferocidade aterrorizante. Comparado com a imensa forma do espírito maligno, Tin Sang se sentiu totalmente fraco. Vendo o espírito correr para ele, ele ficou tão apavorado que fugiu como uma mosca sem cabeça. Mas sua velocidade era muito lenta e o espírito maligno rapidamente o alcançou. Soish! Com uma corrida feroz, a sombra do espírito maligno bloqueou Tin Sang em um piscar de olhos. Ele zombou ameaçadoramente, sua boca enorme e sangrenta se abrindo, pronta para engoli-lo inteiro. O desespero tomou conta do rosto de Tin Sang. Mas assim que o espírito maligno estava prestes a devorá-lo, a luz amarela em torno da alma de Tin Sang de repente irradiou com brilho ilimitado. De dentro da intensa luz dourada, uma estátua de Buda emergiu. A estátua de Buda tinha um braço quebrado, sentou-se de pernas cruzadas, olhos voltados para baixo e sua luz radiante envolveu a pequena figura de Tin Sang, que se encontrou dentro do corpo da estátua. Amitabha. Um canto budista grandioso e ressonante ecoou na mente de Tin Sang, como o badalar de um grande sino, deixando-o boquiaberto. A estátua de Buda permaneceu imóvel, mas a expressão do espírito maligno se contorceu de terror. Ele se virou e fugiu como se tivesse encontrado seu pior inimigo, abandonando todos os vestígios de sua arrogância anterior. Não é o Buda de Jade da minha vida anterior. Tin Sang ignorou o espírito maligno em fuga e olhou para o braço quebrado da estátua, dominado pela emoção. Ele havia usado aquele Buda de Jade por 30 anos em sua vida passada, e foi a última coisa que viu antes de morrer. Como ele poderia esquecê-lo? O Buda de Jade havia sido transmitido pela família de sua mãe, já danificado, com um braço quebrado, assim como esta estátua. Tin Sang se considerava um fantasma errante que de alguma forma havia entrado neste mundo. Ele nunca esperou que o Buda de Jade o acompanhasse dessa forma e até salvasse sua vida. Mãe? Pai? Tin Sang enterrou o rosto nas mãos, chorando abertamente pela primeira vez, embora sua alma não pudesse derramar lágrimas. Depois de desabafar suas emoções, Tin Sang rapidamente recuperou a compostura, ponderando sua situação. Mas com nada além de escuridão sem fim ao seu redor, ele sentiu uma crescente sensação de perplexidade. O Buda de Jade me salvou, então eu ainda posso estar vivo.
Este lugar poderia estar dentro do meu corpo. Como faço para sair? O espírito maligno ainda está lá fora, e se ele ainda quiser me comer? Assim que o pensamento de sair passou pela mente de Tin Sang, ele sentiu uma onda de tontura. De repente, seus arredores mudaram e a sala familiar reapareceu diante de seus olhos. O coração de Tin Sang disparou quando ele percebeu que ainda estava segurando a bandeira de Yanlu. Ele rapidamente jogou para longe. Enquanto seu olhar percorria a sala, ele viu uma sombra escura encolhida no canto, era o espírito maligno. O espírito maligno se encolheu no canto, tremendo e olhando para Tin Sang com um olhar de puro terror. Embora o corpo de Tin Sang permanecesse rígido, a visão do espírito aterrorizado aliviou muito de seu medo. Tem medo do Buda de Jade? O Buda de Jade está dentro de mim, fundido com minha alma, então ele me teme também. Posso comandá-lo, ou talvez controlá-lo. Assim que Tin Sang estava prestes a expressar esses pensamentos, uma batida repentina na porta o assustou, seguida pelas ligações preocupadas do velho Wu do lado de fora. Ele deve ter acordado o velho Wu com sua explosão anterior. Com tantos segredos em jogo, abrir a porta não era uma opção. Tin Sang rapidamente ajustou seus pensamentos, pronto para explicar, quando viu o espírito maligno de repente correr para a parede de bambu. Seu coração afundou. Capítulo 19, Pílula da Alma. Baque. Um som abafado ecoou do lado de fora, seguido por um silêncio assustador. Tin Sang cobriu apressadamente os itens da cama com um cobertor e correu para fora da porta, apenas para encontrar o velho Wu desmaiado na base da parede, imóvel. Uma aura escura girou em torno do corpo do velho Wu, e então um espírito maligno emergiu de dentro dele, segurando a alma do velho Wu em sua boca. Ao ver Tin Sang, o espírito imediatamente cuspiu a alma do velho Wu e se retirou para um canto. Tin Sang congelou no lugar, momentaneamente perdido. A alma do velho Wu ficou ali, imóvel. Apareceu como uma névoa fraca, branco-acinzentada, com uma expressão vazia e olhos sem vida, olhando para a frente, uma cena que causou arrepios na espinha de Tin Sang. Ao contrário da minha alma, a alma do velho Wu parecia tão alta quanto ele. Poderia ser porque eu cultivei a escritura do submundo. Tin Sang se repreendeu por deixar sua mente vagar em um momento tão crítico. Ele rapidamente se agachou, colocando os dedos sob o nariz do velho Wu, mas não conseguia sentir nenhuma respiração. Uma verificação do batimento cardíaco confirmou que ele havia parado. Ele estava morto? Tin Sang ergueu a cabeça, uma expressão complexa no rosto, e gritou baixinho: Velho Wu, você ainda me reconhece? Os olhos do velho Wu se voltaram para Tin Sang, parando brevemente antes de responder com uma voz monótona: Eu te reconheço. Tin Sang ficou surpreso. Ele só perguntou casualmente e não esperava que a alma do velho Wu respondesse. O velho Wu não é mudo. No entanto, sua alma pode falar. Em uma inspeção mais detalhada, a alma do velho Wu parecia muito mais jovem do que ele tinha sido em vida, não mais curvada. Tin Sang especulou que a aparência muda, envelhecida e curvada podem ter sido traços físicos causados por doenças e dificuldades da vida, que não afetavam a alma. Afinal, o velho Wu tinha apenas 40 anos. Era normal que sua alma parecesse mais jovem.
Na vida anterior de Tin Sang, um homem de 40 anos ainda podia ser considerado jovem. Enquanto a alma do velho o olhava para ele, e com um espírito maligno agachado por perto, Tin Sang se sentiu desconfortável, mas mais do que isso, ele estava cheio de culpa. Mesmo que ele não tivesse laços profundos com o velho Wu, eles viveram sob o mesmo teto por 6 meses. No entanto, o velho Wu havia morrido por causa de sua imprudência. Velho Wu, todo erro tem sua fonte. Aquele que causou sua morte é essa coisa. Lembre-se disso claramente. Se você se tornar poderoso no submundo e voltar para se vingar, certifique-se de ir atrás dele. Tin Sang apontou para o espírito maligno no canto, aconselhando-o seriamente, embora sentisse que era uma tentativa pobre de enganar a si mesmo. Velho Wu, você tem algum desejo inacabado? E a sua família? Ainda há alguém vivo? E seus 2 filhos? Eles têm alguma chance de sobreviver? O velho Wu respondeu em um tom monótono: não tenho família. Tin Sang estava perdido, sem saber o que mais dizer. Ser encarado pelo velho Wu o deixou desconfortável. Ele queria consolar o velho Wu, incentivá-lo a seguir em frente agora que estava morto, reencarnar em vez de apenas ficar parado ali. Tin Sang acreditava genuinamente que, para o velho Wu, a morte poderia não ser uma coisa tão ruim. Reunir-se com sua família na vida após a morte era melhor do que viver como um cadáver ambulante. Mas ele achou a ideia muito insensível e não conseguiu dizê-la. A sala caiu em um silêncio mortal. Depois de um tempo, a alma do velho Wu começou a vacilar, dissolvendo-se em um fio de névoa da alma que se espalhou em direção ao espírito maligno. O espírito maligno olhou para Tin Sang, levantou cautelosamente a cabeça para inalar a névoa e recuou rapidamente. Tin Sang não sabia como pará-lo. Ele só podia olhar para o espírito maligno enquanto devorava o velho Wu, percebendo que essa criatura era, sem dúvida, uma ameaça. Se ele não pudesse comandar o espírito maligno a obedecê-lo, permitir que ele corresse solto inevitavelmente resultaria na morte de incontáveis inocentes. Se prejudicasse um inimigo, isso poderia ser aceitável, mas e se fosse um membro da família ou um amigo? Tin Sang só podia se sentir aliviado por quem bateu antes não ser o velho taoísta ou Ming Yu. Seu objetivo ao buscar a imortalidade era alcançar a vida eterna, não tornar-se um assassino. Se ele não pudesse controlar o espírito maligno, ele preferiria trancar o estandarte Yanlu. Tin Sang se levantou, deu um passo à frente e parou. Ele se virou para olhar para o corpo do velho Wu, imerso em pensamentos. O velho Wu havia morrido do lado de fora de sua porta. Ele precisava lidar com isso com cuidado, ou haveria problemas. Aproveitando o fato de que o corpo do velho Wu ainda não havia enrijecido, Tin Sang o levantou, abriu a porta do quarto e o deitou na cama, cobrindo-o com um cobertor. O velho Wu teve sua alma extraída diretamente, sem deixar feridas externas, então mesmo o legista não seria capaz de encontrar nada suspeito. Depois de arrumar todos os detalhes, Tin Sang saiu da sala, fechou a porta e se encostou na parede, soltando um suspiro pesado, seu coração ainda pesado. Olhando para o espírito maligno, Tin Sang voltou para a sala, pegou o Yanlu Banner do chão e tentou lembrar o conteúdo das escrituras, mas ele não tinha ideia de como recuperar o espírito maligno de volta para o Banner.
Franzindo a testa em pensamento por um momento, Tin Sang não teve escolha a não ser usar o mesmo método de antes, canalizando um fio de Ti recém-recuperado para a bandeira Yanlu. O capítulo Yanlu Banner detalhou como empunhar o banner. Desta vez, não havia nenhum espírito maligno atacando ele. Tin Sang recitou a escritura silenciosamente e, quando terminou, a bandeira Yanlu começou a se mover por conta própria, o mastro preto de repente brilhando com uma luz profunda e misteriosa. Os personagens de Yanlu Banner brilharam especialmente intensamente, e essas luzes gradualmente convergiram para a mão de Tin Sang antes de finalmente se fundirem em seu corpo. Imediatamente depois, uma enxurrada de palavras apareceu na mente de Tin Sang. Tin Sang ficou secretamente surpreso. Depois de ler o texto, ele descobriu não apenas explicações sobre o Yanlu Banner e o espírito maligno dentro dele, mas também um encantamento para refinar o banner. Descobriu-se que a bandeira Yanlu não era a arma do imortal que Tin Sang havia pensado inicialmente, mas sim uma ferramenta auxiliar para cultivar a escritura do submundo. No entanto, o espírito maligno alojado dentro da bandeira Yanlu, conhecido como Rei Yan, era um pouco fraco. Ainda assim, depois de ser refinado com o encantamento, ele poderia ser usado para lutar contra inimigos, então o Yanlu Banner mal poderia funcionar como uma arma. No entanto, o principal uso da bandeira Yanlu era ajudar no cultivo da escritura do mundo inferior. Mesmo para alcançar o primeiro estágio da escritura do submundo, com a ajuda de banhos de ervas, Tin Sang ainda havia passado mais de meio ano. Era evidente que alcançar estágios mais altos seria ainda mais desafiador, possivelmente levando muitos anos para atingir o sexto e mais alto estágio. Com a ajuda do Yanlu Banner, as coisas seriam diferentes. Quando o Rei Yan dentro da bandeira devorava almas humanas ou Inti Malévolo, ele produzia uma pílula da alma. O cultivador poderia segurar esta pílula da alma na palma da mão durante o cultivo e, aproveitando seu poder, poderia acelerar significativamente seu progresso. Claro, o Yanlu Banner não estava isento de riscos. O texto alertava os cultivadores para não serem muito gananciosos e usarem a bandeira com cautela para evitar serem devorados pelo Rei Yan. Lendo isso, Tin Sang sentiu uma onda de medo. A bandeira Yanlu era uma relíquia do homem vestido de preto, cuja força formidável manteve o Rei Yan sob controle. Mas Tin Sang havia alcançado apenas o segundo estágio da escritura do submundo, então não era de admirar que o Rei Yan tivesse tentado retaliar. Se não fosse pela proteção do Buda de Jade, ele já poderia estar morto. Este incidente serviu como um aviso severo para Tin Sang. Havia muitas coisas estranhas neste mundo, e ele teria que ter cuidado em todos os assuntos de agora em diante. Pensando no Buda de Jade, Tin Sang tornou-se contemplativo. Se o Rei Yan teme o Buda de Jade, isso significa que não preciso me preocupar com retaliação. Mas lembrando-se do momento aterrorizante em que o espírito maligno se lançou contra ele, Tin Sang decidiu que era melhor permanecer cauteloso. Afinal, ele não sabia o quão forte o Buda de Jade realmente era ou se ele sempre poderia suprimir o Rei Yan. Tendo memorizado o encantamento, Tin Sang começou a refinar o Yanlu Banner. Quando o refinamento foi concluído, Tin Sang sentiu uma sensação estranha como se a bandeira Yanlu tivesse se conectado à sua linhagem, tornando-se parte de seu próprio ser.